Hoje vamos falar um pouquinho sobre a interferência humana na paisagem. Tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver em determinado momento é uma paisagem. Todos os objetos, construções, formas de relevos, os seres vivos presentes no lugar também formam a paisagem. Nessa paisagem, você pode identificar elementos da natureza, elementos naturais, e elementos também que foram criados pelos seres humanos, como, por exemplo, casas, prédios, ruas. E tudo isso foi criado pelo ser humano. Mas a paisagem natural ela é constituída de relevo, vegetação, clima, rios e outros elementos do ambiente, sem nenhuma interferência do ser humano. Isso é uma paisagem natural, quando o ser humano não interfere em nada. Mas, a partir do momento que o ser humano começa a explorar os recursos naturais, a paisagem deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem modificada. Mas o que são recursos naturais? Recursos naturais é tudo aquilo que é encontrado na natureza e que o homem necessita. Eles são divididos em duas categorias, em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais renováveis, como o nome já diz, são aqueles que podem ser renovados ou regenerados após o homem utilizar. Então, mesmo que o homem utilize, eles são regenerados, por isso são chamados renováveis. E os elementos que podem se enquadrar nessa categoria são as florestas, o solo, a água, a luz do sol e outros também. Como a tia já havia falado para vocês em outra aula sobre os recursos naturais, que o ser humano, ele começa a usar os recursos naturais, mas ele não repõe. Não tem como. Por exemplo, as pessoas que desmatam as árvores para fazer tantas coisas, com a madeira, todos repõem, todos plantam novas árvores. Não acontece isso. Então, o que acontece? Eles usam os recursos naturais e é uma coisa que tem muito? Tem muito. Só que nós devemos ter eles também, devem ter a consciência de que um dia isso pode acabar. Não é porque é natural e porque eles se renovam que vamos ter para sempre. Ele pode ser esgotado, E temos também os recursos não renováveis. Esses não renováveis são aqueles que não podem se renovar ou se regenerar. Um exemplo desses recursos não renováveis pode ser o ferro, o ouro, o petróleo, o níquel. Todos esses, eles não se renovam. Então, usou eles, as pessoas que usam, para fazer tantas coisas, materiais, ferramentas, muitas coisas são feitas, através desses elementos. Eles não se regeneram. Então, quanto mais explorado eles forem, quanto mais usado eles forem, mais a chance deles serem extinguidos. Então, por isso é necessário preservar tanto os renováveis e mais ainda os não renováveis. Agora, falando um pouquinho sobre a relação do ser humano e os elementos da paisagem, muitas das vezes o ser humano, eles fazem, modificações que prejudicam o meio ambiente, prejudicam a natureza, como, por exemplo, contaminar as águas, foi algo que a gente já viu, a poluição dos rios, matam animais, poluem o ar, fazem queimadas, derrubam florestas. Então, muitas ações do ser humano destroem a natureza, acabam com a paisagem. E essas consequências também não é só para ruim, no caso, por exemplo, de animais que são extintos porque eles destroem o habitat do animal, ou não é só a paisagem em si que é prejudicada, o ser humano também é prejudicado. Por quê? Com a poluição da água, do ar, muitas doenças podem ser causadas por conta disso. Por exemplo, também com a derrubada de árvores. Como eu falei, algumas espécies elas somem, espécies de animais, no caso, somem e algumas entram até em extinção. Tudo isso por conta da ação do ser humano, mas, como eu falei, não é só uma ação que prejudica só a natureza, também prejudica o ser humano. Então, o ser humano deveria pensar, bem mais em si também, porque não é só a natureza, ainda mais, porque a natureza é um bem muito precioso, mas o ser humano prejudica e ainda se prejudica, e não vê isso. Mas tudo pode ser evitado com algumas ações, como, por exemplo, a instalação de equipamentos de antipoluição nos veículos, o replantio das árvores, como eu falei, que as pessoas só usam
usam e não plantam novamente, né? Podem fazer também uso de técnicas adequadas para o cultivo do solo, porque eles também destroem o solo. E aí, sem um solo ruim, nada produz, né? Nada nasce em um solo ruim. Então, tem muitas coisas que o ser humano pode fazer, sim, que pode ajudar tanto ele como a natureza. Aí eu vou passar algumas fotos para vocês de lugares que tinham antes uma floresta completa e depois o ser humano passou por ali e desmatou o lugar, para vocês terem noção de como ficou uma foto vista de cima. Tem uma aí na apostila de vocês também, a área desmatada na Amazônia. É triste, né? Porque é um lugar muito grande, são muitas árvores que eles cortaram, que acontece constantemente isso, né? E eles precisam aprender, o ser humano precisa aprender que a natureza é um bem, que nós devemos cuidar, que eles devem cuidar, não destruir. Então, dependendo do recurso que for explorado, né, que for utilizado, ele é classificado como extrativismo. Então, o que é extrativismo? Eu vou falar aqui de 2 tipos de extrativismo para vocês, que é o vegetal e o mineral. Mas o que é extrativismo? É uma atividade muito antiga que os nômades faziam, né? E consiste em retirar frutos, madeira, a pesca também, a caça, minérios que são transformados em metais, né? Para fabricar outras coisas, ferramentas. E esses povos antigos faziam muito, porém, deixou de ser uma atividade que só os povos antigos faziam. Hoje em dia, acontece muito, porque em grande escala é utilizado nas fábricas, né, nas indústrias, como matéria-prima, que alimenta aí as fábricas de todo mundo e produzem muitas coisas, né? Porque, por exemplo, o carro ele só anda se tiver combustível. No caso das máquinas, né, nas fábricas, muitas máquinas são usadas, precisam, né, desses elementos, no caso da natureza, para funcionarem. E foram aí divididos em vários, né, tipos de extrativismos. Eu vou falar 2 para vocês, como eu falei, o mineral e o vegetal. O extrativismo mineral, ele consiste na atividade que extrai minérios do solo, dos rios e dos mares. Entre eles que são retirados, né, do solo, dos rios ou dos mares. O ferro, o petróleo, alguns outros elementos que talvez vocês nunca tenham ouvido, que é o manganês, bauxita, o níquel e prata e ouro também. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem também de cada uma, passando para vocês saberem o que é, né? Alguns vocês já estão bem familiarizados, mas outros não. Então, acontece o extrativismo mineral acontece muito atualmente. Também é mecanizada, por quê? Eles usam vários instrumentos, né, para retirar o que eles querem, né, para extrair os minérios. E com isso, o que eles acabam fazendo? Eles acabam mudando a paisagem deixa de ser natural, como eu falei no início. Então, traz consequências drásticas para a natureza, e não só para a natureza, para nós também, para o ser humano também. Então, é uma coisa que é necessário, o ser humano precisa, porém, cada dia mais quem sofre, a natureza está sofrendo muito, por quê? É retirado da natureza e ela não volta a ser a mesma coisa. Ela se torna uma paisagem modificada, né? Como eu falei, a partir do momento que o ser humano entra e mexe em qualquer coisa da natureza, ela deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser uma paisagem modificada. Já o extrativismo vegetal, ele consiste em recolher frutos, madeira, raízes também da natureza. Também é possível tirar a apostila, tem aí uma foto para vocês da extração de um seringueiro, né, em Neves Paulista. Eles retiram das árvores, né, resina, látex, e eles conseguem transformam, né, essa resina, esse látex em ceras e borracha. Então, eles usam para muitas coisas. O extrativismo vegetal também acontece bastante. Porém, o que acontece? Ele é praticado em espécies de plantas que crescem de forma espontânea. Então, tipo assim, não são eles que plantam, vão lá e plantam, eles só retiram, e prejudica muito a natureza. Por quê? Eles estão, por mais que eles não derrubem
a árvore, né? Eles estão mexendo ali no... Como vocês vão ver aí na página de vocês, na página 332. O homem retirando extraindo, né? Resina da árvore e deixando a árvore totalmente diferente do que ela era. Então, assim, eles mudam. Você acha que é bom ou é ruim? Por mais que eles não derrubem, eles estão mudando a paisagem, estão interferindo ali na natureza. Então, não é... Eles usam para fazer várias coisas? Usam coisas que são necessárias, mas olhando para a natureza é muito prejudicada. Porque o ser humano só quer, mas o ser humano não vai lá e planta. Ele só tira, na verdade. O que ele mais faz é retirar, ao invés de colocar. Como eu falei, essas plantas que eles geralmente, né, utilizam para retirar a cera, o látex e as resinas para fazer cera, né, não são cultivadas por eles. Então, assim, não são plantadas por eles. Eles simplesmente vão lá e retiram das árvores que cresceram naturalmente, de forma espontânea. Então, é muito a se pensar aí. E depois que vocês virem essa explicação, vocês irão responder algumas perguntas aí, na página 333, e algumas na página anterior também. E essa será a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, podem me chamar, tá? Podem perguntar. É um assunto novo, né? A questão dos recursos minerais não, mas o extrativismo e só o extrativismo. É um assunto novo. O restante vocês já ouviram, que é algo que a gente tem falado desde das aulas anteriores. Mas qualquer coisa podem me chamar, podem perguntar. E é isso, meus amores. Tenham uma boa aula, um bom estudo e beijinho. Fiquem com Deus.